Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da negociata que teria envolvido o Alexandre de Moraes, que soltou um coronel assessor do Bolsonaro, né? Vocês sabem, o Alexandre de Moraes tem soltado algumas pessoas, soltou o Mauro Cid, né? O Marcelo Câmara, que foi um assessor do Bolsonaro também, que estava preso também, é o mesmo esquema de ficar preso até dizer alguma coisa contra Bolsonaro e coisa e tal. E o próprio Alexandre de Moraes já estava meio cedendo nessa história toda, né? Vamos entender esse caso aqui, porque algumas pessoas veem isso como uma preocupação que eu não tenho, que é o fato do Tarcísio ter se envolvido nessa negociação com ele. Outras pessoas veem por outro lado, dizendo que isso daqui é algo que aconteceu antes mesmo do caso do Elon Musk, né? Que, portanto, isso já estava decidido antes. Isso aconteceu agora, mas já estava decidido antes, né? Vamos entender esse caso aqui, porque mostra claramente aquilo que eu já venho falando para vocês. Sim, o Alexandre de Moraes está cedendo. E esse é o caminho, não tem outra alternativa. A gente vai ter que conviver com esse cara até ele fazer 75 anos. É o cenário mais provável. Existe a chance da gente eleger um Senado e fazer um impeachment do Alexandre de Moraes em 2026? Existir a chance, existe. Mas não vai ser fácil. Então a negociação é o melhor caminho mesmo. Ele parece que está atendendo aos argumentos, está vendo os argumentos. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter fez bariátrica para ser bailarino, daqui para frente é só para trás, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, a Malu Gaspar trouxe uma coluna aqui que é curiosa por dois aspectos. Uma coisa é relativamente tranquila, né? Ela explica aqui uma negociação que teve, que seria a soltura do Marcelo Câmara e do Mauro Cid, e mais um monte de coisa aí que o Alexandre de Moraes tenha voltado atrás, para evitar a nomeação de um procurador lá para São Paulo que seria contrário ao Alexandre de Moraes, né? Então a ideia foi essa. O Tarcísio de Freitas escolheu um procurador para São Paulo, mas um procurador, não é que seja amigo do Alexandre de Moraes, mas que não era inimigo do Alexandre de Moraes, né? Ao contrário do que poderia ter sido escolhido no caso. E, bom, eu tenho um monte de ressalvas nisso daqui, porque essa negociação aqui me parece que não está contendo a história toda, né? Um procurador em São Paulo não faz tanta diferença assim para o Alexandre de Moraes no final das contas, né? A carreira dele, é verdade, foi feita no Ministério Público de São Paulo, então ele conhece muita gente lá, então ele pode ter esse interesse sim, mas me parece uma coisa muito pequena para a grandeza do que está acontecendo aqui. Essa volta do Alexandre de Moraes, eu acredito muito mais ao fato de que ele percebeu que não consegue matar o bolsonarismo, né? Esse é o grande interesse que esse pessoal todo tinha. Achavam que tirando o Bolsonaro do poder ia acabar o bolsonarismo. Não, no momento que a gente tirar, aí vai acabar o gabinete do ódio lá, não vai ter mais ninguém para soltar fake news e acabou o bolsonarismo. E viram que não é assim que acontece a coisa. Depois teve tornar ele inelegível, né? Tornar ele inelegível, ele continuou com muito apoio. Depois inventaram a história do golpe, e sem contar as outras acusações sem sentido nenhuma, de joias e não sei o que lá. E no final das contas, finalmente o pessoal percebeu, né? Acabou a fase de negação desse pessoal, né? Eles perceberam que não tem jeito, que tem que negociar. Então é uma etapa que a gente está ganhando nisso daí, e essa negociação eu acredito mesmo que está havendo, principalmente depois do episódio do Elon Musk, porque isso se tornou perigoso para esse pessoal. Então eu acho que sim, mas de novo, a questão do Elon Musk não foi o principal. O que foi o principal foi antes a questão do Bolsonaro ter mostrado apoio, de ter mostrado a Paulista cheia de gente, né, seguindo ele, ou seja, mostrou que essa tentativa de acabar com o bolsonarismo não vai acontecer, não tem como acabar com isso, né? E daí o negócio, a coisa é negociar, é o que eles estão fazendo agora, entraram na fase de negociação. Tá ótimo, a gente está avançando, é isso que importa pra gente, né? Mais adiante a gente vai chegar na fase deles, da aceitação deles lá, e pronto, aí é a história mais adiante, né? Enfim, agora olha só que estranho que ela descreve aqui, né? Ela fala aqui, ó, que uma articulação de bastidores que durou semanas teve papel fundamental na decisão do Alexandre de Moraes de soltar o coronel Marcelo Câmara, assessor do Bolsonaro, investigado nos inquéritos sobre os atos de 8 de janeiro, né? Você sabe, essa é a técnica que o STF tem usado, ele tem prendido as pessoas até a pessoa falar alguma coisa contra Bolsonaro. Eles querem alguém que ligue até Bolsonaro, né?
E não conseguem, porque não tem ligação, a verdade é essa, né? E bom, fontes envolvidas na conversa. Então, de novo, o que eu estou dizendo aqui? É impossível que essa conversa tenha acontecido? Que isso tenha... Não, eu acho que isso aqui é o tipo de negociação que acontece mesmo em Brasília. Eu já falei para vocês, lá todo mundo negocia com todo mundo, e é o correto de se fazer, né? É assim que é a política. A política é negociação, não tem jeito. Ninguém vai chegar com uma machadada e mudar o país da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, como a gente quer. Eu gostaria realmente, eu gostaria de dar uma cacetada no governo e tudo virar da esquerda para a direita imediatamente. Não vai acontecer assim. Essa coisa é um processo que vai levar muito tempo. Como o Milei fala, é fundamental a batalha cultural, ensinar as pessoas que a esquerda é o mal, que o socialismo só traz fome, só traz miséria, só traz problemas, né? O Lula está ajudando a gente nisso. O Lula está sendo uma excelente escola para ensinar os males do socialismo aqui no Brasil. Mas esse processo todo vai levar muito tempo. Essa etapa da gente colocar o Tarcísio em 2026, ou quem quer que o Bolsonaro decida, porque eu já deixei claro para vocês, o meu voto é do Bolsonaro. Quem ele apontar o dele e falar é esse, é nele que eu vou votar, né? Agora, o que aconteceu aqui, né? O que eles estão dizendo aqui? Olha só, o lobby teve a participação do governo de São Paulo, do Tarcísio de Freitas, do ex-presidente da República, o Michel Temer, e o comandante do Exército, Tomás Paiva, em 3 momentos diferentes e cada um à sua maneira. Então, peraí, então não foi propriamente um complô, né? Foram 3 pessoas que aconselharam ele diferente. E a gente sabe então também que ela pegou essa informação do próprio Alexandre de Moraes ou do gabinete dele, porque um talvez não soubesse do outro nesse caso, né? O único ponto comum era o próprio gabinete do Moraes. Os 3, cada um à sua maneira, procuraram convencer Moraes que manter a prisão preventiva do Câmara era um exagero, que o ministro precisava começar a calibrar suas decisões para diminuir os ataques a ele mesmo e ao Supremo por parte da extrema-direita, né? Olha só, então quer dizer que não é um ataque injusto, né? Quer dizer que é um ataque que tem sentido. Se você é atacado por algo que não faz sentido nenhum, não adianta você ceder, porque não faz sentido nenhum. O que eles estão vendo agora, tem que negociar, não tem jeito. A direita está aí para ficar. Eles chamam, lógico, de extrema-direita, numa tentativa de colocar isso como pejorativo, mas é isso que eles querem dizer. A esquerda, a direita está aí para ficar. A direita não vai embora, a gente tem que negociar com a direita, né? E nessas conversas eles argumentaram que o longo período de prisão preventiva sem condenação, sem uma denúncia formal, dava argumento à narrativa bolsonarista. A ideia dele é narrativa bolsonarista da perseguição por parte de Moraes, né? Não é perseguição, não. É só a narrativa de perseguição, né? Ou seja, está óbvio que é perseguição. Ele fez isso com todo mundo próximo a Bolsonaro, na expectativa que alguém batesse a língua no dente e colocasse Bolsonaro implicado em alguma coisa, né? Mas o argumento é esse, né? Ou seja, olha só, tá ficando feio, tá dando a entender que é errado mesmo. E isso daqui que eu falo, ela fala mais adiante que nada disso daqui teria acontecido depois do Elon Musk. Teria tudo acontecido antes do Elon Musk, já teria sido tudo combinado antes do Elon Musk. Então eu acho que, na verdade, essa coluna dela aqui está sendo uma explicação para a esquerda de por que o Alexandre de Moraes está ficando mais calminho agora, depois do episódio do Elon Musk. Não é por causa do Elon Musk, já estava combinado antes, foi uma negociação com o Tarcísio. Entenderam a história? É uma explicação para a esquerda isso. Aqui, ó, de acordo com interlocutores de Tarcísio, a soltura de Câmara também entrou no pacote que envolve a absolvição do senador Jorge Saif, do PL de Santa Catarina, que foi absolvido por óbvio, porque não tinha nada contra ele, não tinha uma evidência que dissesse que ele teria usado helicópteros da Havan para fazer qualquer coisa. E bom, o Câmara estava preso desde 8 de fevereiro. E o curioso é isso, porque eu vejo muita gente reclamando do Felipe Martins, reclamando do Mauro Cid, mas a verdade é que o Câmara não é uma pessoa tão próxima assim a Bolsonaro, né? E no final das contas não havia uma demanda tão grande do pessoal da direita contra isso. Por isso que eu acho que essa história toda aqui é lorota, né? É uma explicação que o gabinete de Moraes deu para justamente dizer que foi por isso que ele mudou de ideia, não foi por causa do Elon Musk. Porque foi por causa do Elon Musk, entenderam? Então, ele estava preso desde 8 de fevereiro e quando a Polícia Federal realizou uma operação com os integrantes do entorno bolsonaristas acusados de participar do planejamento de um golpe de Estado, lorota completa, e o papel do coronel que trabalhava ao lado com o ex-assessor seria o de vigiar as pessoas. Enfim.
e uma das suspeitas é que ele teria monitorado o próprio Alexandre de Moraes e produzido dossiês e coisa e tal, e nada disso é verdade, é lógico, nada disso aconteceu, essa história toda do golpe foi uma ilusão da esquerda que eles estão tentando fazer virar verdade, né, na base da porrada. E ela deixa muito claro aqui, ó, que isso aqui, na verdade, não tinha acontecido ainda a polêmica com o Alexandre de Moraes e o Elon Musk, né? E não tinha ainda a questão toda, certamente não teve também evento lá em Londres, que teve má repercussão, e também não teve o evento na Câmara Americana, que eles nem falaram aqui, da denúncia contra o Alexandre de Moraes na OEA, né? Toda a pressão funcionou e o Moraes executou um recuo tático, que além de operar uma guinada radical na posição do relator do caso Safe, caraca, eu não consigo entender isso. Quer dizer, eu entendo, tá? Mesmo sem ter prova nenhuma, eles podem condenar. O STF é isso, é o juiz que decide o que eles querem, na cabeça deles estão acima da lei, que esse negócio de lei é uma coisa antiga, que está ali para eles fazerem o que eles quiserem, né? Então, não tinha prova nenhuma de que o cara usou os helicópteros da Havan, que era a acusação contra o Jorge Safe. No entanto, iriam condenar o cara do mesmo jeito, agora voltar atrás, não vão mais condenar, né? E isso levou à soltura também do Mauro Cid e também desse Paulo Câmara, né? No dia 7 de maio, o Procurador-Geral da República deu um parecer pela soltura do Câmara, argumentando que não tinha mais motivos para mantê-lo preso, porque não teria como atrapalhar as investigações, que já estão em estágio avançado, ou seja, não conseguiram nada e soltaram o cara, né? Então, entre o momento que ele embarcou audiência e coisa e tal, foi por isso que a coisa aconteceu só agora. Então, eu acho que essa coluna aqui, essa que é a minha grande questão. Por que soltar essa informação desse jeito, né? Porque isso aqui claramente foi informação plantada pelo Alexandre de Moraes. Por que essa informação foi plantada pelo Alexandre de Moraes? Porque ele queria dar uma justificativa para a esquerda, por que ele está recuando agora. Não, foi uma negociação com o Tarcísio e coisa e tal, e não sei o que lá. Não foi porque o Elon Musk me enquadrou na parede e eu tive que recuar, não. Né? Enfim, o que mostra que foi exatamente por conta disso, né? Agora, o que tem o lado positivo disso é que mostra que, de fato, o Alexandre de Moraes está recuando. É aquilo que eu falei para vocês, isso já é visível há algum tempo. Você não ouve mais com a constância que tinha antes as ações da coisa. A imprensa continua tentando, né? De vez em quando soltam alguma coisa aí de joias e coisa e tal, e não sei o que lá. Ninguém mais dá bola para isso, todo mundo sabe que isso é lorota, né? O Bolsonaro devolveu tudo, não tem nada. Né? Eles continuam falando na imprensa como se Bolsonaro tivesse vendido as joias. Não, as poucas que chegaram a ser colocadas à venda foram retiradas e foram devolvidas todas. Nada foi vendido, nada aconteceu de fato. Mas a imprensa, se você lê os artigos da imprensa, é como se ele tivesse vendido tudo. Né? E, enfim, um absurdo esse negócio. Mas enfim, a imprensa ainda tenta dar esse tom, mas a justiça já percebeu o problema. E o grande ponto aqui é esse. O bolsonarismo, a direita brasileira, não vai a lugar nenhum. E o que eu digo para vocês também que são bolsonaristas como eu, é que olha só, o Alexandre de Moraes também não vai a lugar nenhum, a gente tem que negociar, não tem alternativa, pelo menos por um tempo a gente vai ter que negociar e vão ter que empurrar isso daí, e o Tarcísio está certíssimo de fazer esse tipo de negociação com ele nessa situação. Essa solução de não, tem que ir lá e tem que fazer impeachment e coisa e tal, meu amigo, não vai acontecer, vai ser muito difícil acontecer isso. Até 2026 é impossível. A partir de 2026 a gente pode até pensar no caso, mas não vai ser fácil do mesmo jeito. Então, no final das contas, o que tem que haver é isso mesmo, é negociação. É por isso que eu acho que o Tarcísio está correto e talvez seja um nome muito bom para essa posição em 2026 se o Bolsonaro não estiver elegível, né? Enfim, agora, tem um outro aspecto nessa história toda aqui, como eu falei, eu acho que quem liberou essa informação aqui foi o próprio Alexandre de Moraes para dar essa explicação para a esquerda, que não foi o Elon Musk não, foi antes, já tinham negociado com o Tarcísio, coisa e tal, e só que o Pavinato, ele está lembrando aqui, que na verdade o Alexandre de Moraes então vendeu sentença, né, porque isso é uma forma de venda de sentença. Ah, não foi pago em dinheiro, foi pago em cargo ou em benefício, mas qualquer benefício é corrupção, né? Ou seja, é um benefício que o Alexandre de Moraes teve, nomeou o cara que ele queria lá em São Paulo. Então, no final das contas, olha que coisa, né? O Alexandre de Moraes vendeu sentença. Se isso daqui for verdade, existe um crime nessa história toda. Talvez, inadvertidamente, a Malu Gaspar tenha dado exatamente um motivo para o impeachment do Alexandre de Moraes. 2026, a gente volta a conversar sobre isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.